Deus me deu uma visão, eram 6 horas da manhã. Eu gostaria de compartilhar, vou falar para os irmãos aquilo que Deus falou comigo. Deus me deu uma visão que eu estava pregando, uma mensagem que eu vou pregar hoje aqui. Quero pregar em muitas igrejas do nosso ministério, porque Deus me disse que essa mensagem vai alcançar milhares, muitas milhares de pessoas. Êxodo capítulo 1. Versículos 11, 12 e 13. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a irmã de Moisés, a irmã do menino, à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Amém. Glória a Deus. Por favor, prestem atenção na mensagem de Deus. Muitas mensagens a gente recebe estudando, buscando a Bíblia, mas esta mensagem que vocês ouvirão esta noite não foi pesquisa minha, simplesmente repartirei com vocês aquilo que da parte de Deus eu tenho recebido. A palavra de Deus nos diz, meus amados, que o povo de Israel estava em um regime de escravidão no Egito. E diz a Bíblia Sagrada que, como escravos, não eram donos
da terra em que pisavam. Como escravos, não eram donos das casas em que moravam. Como escravos, não eram proprietários de nada daquilo que usufruíam. Como escravos, não eram donos de sua própria liberdade. Como escravos, até mesmo as suas famílias e as suas próprias vidas estavam à mercê do seu senhor, o rei egípcio, cujo título era Faraó. E a Bíblia Sagrada diz que entre o povo de Israel havia uma tribo que Deus, já no seu propósito eterno, havia escolhido para que fosse a tribo sacerdotal. Uma tribo queria adorá-lo, uma tribo queria servi-lo. Essa tribo, chamada tribo de Levi, bem representa os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. E a Bíblia Sagrada diz que um homem desta tribo que Deus havia escolhido para um dia ser a tribo dos sacerdotes, este homem resolve casar. E a Bíblia diz que ele casa com uma mulher da mesma tribo, com uma mulher com a mesma chamada. E este homem casa com uma mulher da tribo de Levi. E naqueles dias havia uma lei no Egito de que todo filho dos hebreus, todo menino, deveria ser afogado nas águas do rio Nilo. E conta-nos a palavra de Deus que esta mulher desta tribo de adoradores e o seu esposo resolvem não obedecer à lei egípcia. E diz a Bíblia Sagrada que esta atitude partiu da mulher. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as suas próprias mãos. A Bíblia não diz que foi o pai de Moisés, mas diz a Bíblia assim: a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Ela tomou esta atitude. Ela, como mulher sábia, buscou proteger a sua casa. Essa mulher olhou seu filho e o achou formoso e valorizou o seu filho e disse: este meu filho não vai morrer. Este meu filho não vai morrer. Glória a Deus. E escondeu o seu filho e guardou o seu filho do mundo, e escondeu o seu filho do mundo, e pôs uma redoma de vidro sobre o seu filho, e protegeu o seu filho dos ataques de Faraó, e protegeu o seu filho da gama dos soldados egípcios que queriam matá-lo, e impediu que o mundo tocasse no seu filho. Mas a Bíblia Sagrada diz que o seu filho cresceu. E há um momento em que a mãe não consegue mais proteger o seu filho do mundo. Há um momento em que o seu filho cresce e não há mais como escondê-lo. A Bíblia diz que ele cresceu e não havia mais como escondê-lo. Por mais zelosa que uma mãe seja, por mais zeloso que um pai seja, por maior proteção que você ponha ao redor de seu filho, ele vai crescer, e haverá um momento
que não haverá mais como escondê-lo. Não haveria mais como escondê-lo. E diz a Bíblia Sagrada que neste momento, aquela mulher toma uma atitude corajosa, faz um cesto de junco, calafeta-o com betume e piche, e põe o menino neste berço calafetado, impermeabilizado, e o larga em um juncal à beira do rio Nilo. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que chega a filha de Faraó e encontra o menino. Glória a Deus. E ela se encanta também com o menino. E ela proclama: este menino é filho dos hebreus. Este menino merece ser morto. Mas diz a Bíblia que ela se compadece do menino. Ela se encanta com aquele menino e não mata. Aleluia. E ali por perto estava a irmã do menino, chamada Miriam, contemplando aquela cena. E a menina chega até a princesa e lhe pergunta: você não gostaria que eu arranjasse uma ama, uma babá para cuidar deste menino? A mulher disse: sim, eu gostaria. Vai buscá-la. E corre Miriam, bate na porta da casa e diz: mamãe, a princesa do Egito achou o meu maninho. Oh, glória a Deus. Mamãe, eu nem conto. Ela pediu que eu conseguisse uma babá para cuidar do menino. E eu disse que iria buscá-la. Mamãe, vai lá, a senhora vai ser a babá do meu querido irmãozinho. Oh, aleluia! E ela corre até o rio. Ela corre até o rio e agarra o seu filho, o seu próprio filho. Glória a Deus. E aquela mulher olha para a mãe de Moisés e lhe diz: olha, tu vais cuidar desta criança que é meu filho adotivo. Tu vais cuidar bem, cuide bem, como se ele fosse teu filho, mas ele é meu filho. Oh, que confusão. Glória a Deus. Aleluia. Cuida bem desta criança, porque eu vou te pagar um salário para você cuidar dela. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Foi o primeiro Bolsa Família que aconteceu na história. O governo pagou para a mãe criar o próprio filho. Oh, glória a Deus. Agora ela tinha um compromisso. Ela sabia que um dia ela teria que prestar contas do seu próprio filho para a princesa. Ela criou aquele filho não para ela. Ela estava criando este menino para a princesa, para a filha de Faraó. E por que esta mulher teve a coragem de fazer isto? Porque esta mulher colocou o seu filho lá no rio? Por que esta mulher não permaneceu com seu filho, embora não podendo mais escondê-lo? Ela fez tudo isto porque, escute bem, porque ela era uma escrava. Ela era uma escrava. Ela não era dona do seu próprio destino. Ela não era dona dos seus próprios sonhos. Ela era uma escrava. E por isso entregou o seu filho naquele bercinho lá no rio Nilo. E como escrava, criou aquele menino. E como escrava, deu aquele menino, depois de grande, diz a Bíblia, devolveu para a princesa, filha de Faraó. Nessa visão que Deus me deu, o Senhor mandou-me dizer às mulheres e aos lares da tribo de Levi, homens e mulheres que estão adoradores, que são verdadeiros crentes. Oh, aleluia! Assim foi a profecia que Deus mandou entregar-vos.
Olhai para a mulher, ou olhai para a mãe de Moisés. Olhai para a mãe de Moisés. Ela entregou seu filho para a filha de Faraó. E por que vós não entregais os vossos filhos para mim? Oh, aleluia! Repito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se a mãe de Moisés entregou seu filho para a filha de Faraó, porque vós não entregais os vossos filhos para mim? Veja o que diz o Senhor. A mãe de Moisés não tinha projetos grandes para o seu filho. O seu filho não passava de um filho de escravos. E filho de escravos é escravo. Mas quando esta mulher entregou o seu filho, colocou o seu filho no Nilo, colocou o seu filho no bercinho e jogou nos seus braços, jogou à mercê de Deus, jogou a proteção de Deus. Deus tomou aquele menino, cuja mãe tinha sonhos tão pequenos, aquele menino que tinha a sina de ser um escravo, aquele menino que tinha um destino de ser um afogado. Aquela mãe entrega o seu filho, e aquele filho que tinha da parte dos seus pais sonhos tão pequenos, agora recebe os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tinha para ele. E o sonho que Deus tinha para aquele menino era ser príncipe do Egito e depois o maior líder que a história já conheceu. Oh, aleluia, glória a Deus. E assim diz o Senhor para a igreja: vós tendes sonhos para os vossos filhos, vós criais os vossos filhos para cumprir os sonhos dos vossos corações. Oh, e continua o Senhor dizendo para vocês e para todos que ainda irão me ouvir: quando vós tiverdes o cumprimento dos vossos sonhos dos vossos filhos, recebereis então o vosso galardão. O vosso galardão será a alegria de ver os vossos sonhos para os seus filhos sendo cumpridos. Mas assim diz o Senhor: quando vós entregardes os vossos filhos para que se cumpram não os vossos sonhos, mas os sonhos de Deus para os vossos filhos, então tereis o vosso galardão na eternidade da glória. Quando nós temos um sonho cumprido aqui na terra, quando uma vontade que nós temos se cumpre aqui na terra, o nosso coração se alegra, ficamos contentes quando vemos alguma coisa que almejamos, que desejamos se cumprir. Se alguém tem o desejo de ver o seu filho chegar na universidade, você fica contente porque o filho chegou na universidade. Você tem o sonho de seu filho passar no vestibular, você tem alegria quando vê o seu filho passar no vestibular. Você tem o sonho que seu filho tenha um bom emprego, você vai sentir-se alegre, recompensado e galardoado ao ver o seu filho entrar naquele emprego que você sonhava e que você almejava, e você vai receber a alegria do seu coração, porque o seu sonho, porque o seu projeto foi cumprido. Agora, meus amados irmãos, quando ao invés dos nossos sonhos nós cumprirmos os sonhos de Deus para as nossas vidas, quando ao invés do teu desejo, dos teus sonhos e dos teus anhelos para com os teus filhos tiverem cumprido nas suas vidas o projeto que Deus tinha para ele, quem sabe até você não vai ficar tão alegre, mas o coração de Deus vai se alegrar. E eu pergunto: o que você deseja? O que você deseja? Receber o teu galardão, receber a tua alegria aqui na terra? Ou você prefere
e os sonhos de Deus sejam cumpridos, para que Deus se alegre com a tua vida, para que Deus se alegre com os teus filhos. Pastor Rubem Gutierrez, nós temos sonhos, o Senhor tem sonhos e eu tenho sonhos, oh aleluia. Mas assim como você tem sonhos para o Senhor mesmo, Deus também tem os seus próprios sonhos para ti. Assim como você projeta coisa no seu filho e você se alegra quando o teu filho, a tua filha, cumpre-se nele o teu projeto, o teu anelo, assim também você, como filho de Deus, Deus está olhando para ti e Deus está dizendo: eu tenho um projeto com meu filho, eu tenho um sonho com meu filho, oh aleluia. Imagine vocês, meus irmãos, um pai que tem um sonho com o filho e diz assim: meu filho, eu tenho um sonho contigo, você vai ser alguém na vida. Eu estou reservando aqui, desde que você nasceu, um dinheiro para você entrar para a faculdade. Você vai ser um homem formado, você vai ser um homem graduado. Eu estou guardando aqui o dinheiro para não somente pagar a tua faculdade, eu estou guardando dinheiro para montar o teu escritório, o teu consultório, seja lá o que você cumprir no final da sua faculdade. E aí, quando chega lá pelas tantas, quando chega lá com 14, 15 anos, o filho diz assim para o pai: pai, o Senhor tem estes sonhos para mim, mas eu tenho outro sonho. O meu sonho é ser andarilho. Eu vou pegar uma mochila nas costas e vou sair andando pelas BRs do Brasil. Eu vou conhecer a droga, eu vou conhecer tantas coisas. Pai, eu não quero saber dos teus sonhos. Que tristeza para este pai que vê todo o seu sonho, todo o seu investimento, todo o seu trabalho, toda a sua economia, deixou de viajar para juntar aquele dinheiro, deixou de gozar os melhores anos da sua vida para juntar aquela fortuna para o seu filho, deixou de comer boas comidas, deixou de vestir boas roupas para que o seu filho tivesse aquele sonho que ele tinha desde que a criança nasceu. E agora aquele filho diz: pai, eu não quero os teus sonhos, eu quero os meus próprios sonhos. Assim também acontece conosco, meu querido pastor Rubem Gutierrez. Deus está olhando para ti desde antes da fundação do mundo, e Deus preparou uma fortuna para ti. Deus entregou o seu próprio filho para morrer no teu lugar. Deus criou a igreja, Deus preparou o plano. Faz milhares de anos que Deus está trabalhando para ti, meu companheiro. A Bíblia Sagrada diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por ti, Deus está poupando uma fortuna para investir nos sonhos que Ele tem para a tua vida, meu irmão, oh aleluia. Mas o que nós fazemos? Nós dizemos: não, Deus, eu tenho os meus sonhos. Deus tem sonhos para os teus filhos, assim diz o Senhor, assim Deus mandou dizer. Deus tem sonho para as tuas filhas, mas os pais preferem projetar os seus próprios sonhos nos filhos. E alguém diz para o filho: filho, eu quero que tu seja médico. E às vezes o filho é médico, e aí quando alguém pergunta para ele, ele diz assim: o meu filho é médico. É médico. Está fora da igreja, mas é médico. Está desviado, mas é médico. Casou com uma macumbeira, mas é médico. Sonhos.
são os sonhos de Deus para aquela criança. Oh, aleluia, 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 aleluia. Churabaganda, charabaganda, aia, chaia. Se a mãe de Moisés tivesse escondido o seu filho consigo, o seu filho iria ser morto, o seu filho iria morrer, o seu filho iria ser afogado no rio Nilo, mas ela entregou o seu filho, e o seu filho teve os planos de Deus cumpridos na sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus tem projetos. Deus tem projetos. Sabe por que há tão poucos missionários? Sabe por que há tão poucos obreiros dedicados? Sabe por quê? Porque há tantos homens, há tantas meninas, que o sonho de Deus para eles era que fossem missionários, era que fossem guerreiros. Deus tinha projeto para este menino, para esta menina, quem sabe até para ser um mártir lá no campo missionário. Mas o pai projetava: não, o meu filho vai ser médico, o meu filho vai ser doutora, o meu filho vai ser engenheiro, o meu filho não vai passar fome, o meu filho não vai passar necessidade. Deus me livre, fica longe do meu filho. E sabe o que aconteceu com estes filhos? Morreram! Morreram afogados no Nilo. O Nilo é o rio do Egito. O Nilo representa o mundo. Morreram afogados. São empresários, mas estão mortos. São médicos, mas estão mortos. São advogados, mas estão mortos. São bem empregados, mas estão mortos. Tem carro novo, casa bonita, mas morreram afogados no Nilo. E diz mais, Senhor: quando a mãe de Moisés entregou seu filho para a filha de Faraó, ela recebeu seu filho de volta. E assim diz o Senhor: se entregardes os vossos filhos para mim, eu vos entregarei eles de volta. Mas não para criardes os vossos filhos como se fossem vossos filhos. Não para criardes os vossos filhos como se vós fosseis seus pais, mas para criardes os vossos filhos como vós, sendo ambos babás dos vossos próprios filhos, porque eu sou o pai deles agora e no Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E assim o Senhor diz: assim como na viração do dia eu visitava o lar de Adão e Eva, eu visitarei o lar de cada um daqueles que entregarem os filhos a mim. E na viração do dia visitarei estes lares, e o meu Espírito perguntará para cada mãe e para cada pai: como vós cuidaste do meu filho? Assim como todo o final do dia, quando uma senhora que tem uma babá trabalha fora e tem uma babá para cuidar dos seus
E ao final do dia ela chega em casa e pergunta para a babá: como foi o dia com os meus filhos? Como cuidastes deles? Assim o Senhor irá nos perguntar: se vós quiserdes entregar os vossos filhos como fez a mãe de Moisés, o Senhor irá vos perguntar: como está o meu filho que tu estás criando para mim? Oh, aleluia! Tu limpaste o meu filho com a minha palavra, tu limpaste-os das sujeiras do mundo, deste de comer para ele do pão espiritual, saciaste a sua fome e a sua sede espiritual, preparaste o teu filho, que agora é meu, e te dei para cuidá-lo, preparaste-o para o meu projeto, para o meu plano. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A Bíblia Sagrada fala em Mateus capítulo 25, 22 em diante, a respeito de um homem que recebeu um talento de Deus do seu Senhor, e esse homem disse: escondi o talento para que ninguém o roubasse. E o Senhor disse: mas o talento não era teu, o talento era meu. Tu não tinhas que fazer como tu pensavas, tu tinha que fazer como eu pensava. Por que pelo menos não colocaste no banco para render juros este talento? Oh, glória a Deus! E assim Deus quer ver os vossos filhos como o talento que Ele colocou, não para que vocês negociassem este talento de acordo com a vossa própria mente, mas de acordo com a mente de Deus. O talento é dele, os filhos são herança do Senhor, Ele tem dado para ti, para que você dê de volta para Ele. Oh, glória a Deus! E Ele vai então te dar para você cuidar daquilo que não é mais seu, mas que é de Deus. Oh, aleluia! E quando você fizer isso, os projetos de Deus vão cumprir-se na vida do seu filho. O Espírito de Deus me faz lembrar agora de algumas vezes, eu vejo claramente, parece que vejo um filme na minha mente, de fatos que aconteceram há quase 40 anos atrás. Vejo claramente alguém perguntando para minha mãe: Maria, o que tu queres que Humberto seja? E ela sempre disse: eu só peço uma coisa para Deus, que os meus filhos sejam servos dele, sejam servos dele. E é para isto que eu trabalho, e é para isto que eu me esforço, e é para isto que eu passo dias em jejum e oração, para que os meus filhos sejam servos de Deus. Nesta visão que Deus me deu, Deus mandou ainda dizer assim: olhai para a mãe de Davi. E na mensagem profética Deus diz assim: olhai para a mãe de Davi, que quando seu filho tinha 16 anos, o entregou para a guerra, o entregou para a guerra, o entregou para mim. Os seus sonhos eram tão pequenos para o seu filho, mas porque ela o entregou para mim, eu fiz do seu filho um rei, porque estes eram os meus sonhos para ele. Oh, quais são os sonhos de Deus para os teus filhos, para os teus netos? Oh, aleluia! E o Senhor tem uma promessa para vocês ainda. O Senhor diz assim: assim como a princesa, filha de Faraó, pagou um salário para que a própria mãe cuidasse do seu filho Moisés. Escreva a promessa de Deus.
assim também as famílias que entregarem os seus filhos nas minhas mãos e que cumprirem os meus sonhos e criarem os seus filhos não como eles querem, mas como eu quero, segundo os meus projetos, segundo a minha palavra, eu vou pagar salário para eles, eu vou derramar as minhas bênçãos sobre eles, a minha glória estará sobre estes lares e não faltará nada, assim diz o Senhor. Por que, Senhor? Por que, Deus? Por que os pais não conseguem entregar os seus filhos para Ti? Se os seus projetos são tão tremendos, se os seus planos são maiores e melhores do que os nossos, por que os pais não conseguem fazer isso, irmã Patrícia? O Senhor me disse o seguinte: assim como aquela mulher entregou o seu filho porque era uma escrava, assim também só conseguem entregar os seus filhos a mim aqueles que a si mesmos fizeram-se escravos de mim. Só conseguem renunciar os sonhos para com os filhos quem renunciou os seus próprios sonhos em favor dos sonhos de Deus. Ninguém consegue entregar os seus filhos para Deus se antes a si mesmo não se entregou totalmente, se não depositou a sua vontade, os seus sonhos, os seus projetos, e disse: Deus, eu sou escravo da orelha furada, não sou escravo por imposição, não sou escravo por necessidade, eu a mim mesmo me escravizo a Ti, porque Te amo, o meu amor por Ti, ó Deus, me faz escravo Teu. O sonho de meu pai, pastor Otávio, o sonho de meu pai, pastor Otávio, que já nos espera do outro lado do portal, era que o seu filho mais velho, que eu fosse médico. Ele dizia para mim: meu filho, eu gostaria tanto que tu fosse médico. Glória a Deus. Mas quando chegou na hora de fazer o vestibular, chegou-se a uma conclusão. Eles vendo aquele menino de 15 anos já pregando a palavra de Deus, meus pais chegaram à conclusão que se eu fosse médico, eu seria um escravo da medicina. A medicina é um sacerdócio. E eles nos disseram: meu filho, o nosso sonho é que tu seja médico, mas Deus tem outra coisa para ti. Oh, glória a Deus. E eu glorifico a Deus. Uma das visões mais ternas e mais emotivas para mim é quando eu pregava ali na sede em Porto Alegre e olhava para trás e via meu pai sentadinho na cadeira, já com 80 e poucos anos de idade, mas o seu semblante era só alegria. Quando Deus começava a me usar, quando a unção de Deus tomava conta de mim, ele chorava e ria ao mesmo tempo, ele levantava as suas mãos aos céus e glorificava a Deus. E eu sei que lá no fundo do seu coração ele dizia: Senhor, eu perdi um filho médico, mas ganhei um filho que é o príncipe da tua casa. Os sonhos de
querem entregar-se totalmente nas mãos de Deus? Quantos querem despojar-te dos seus sonhos e dizer: Senhor, eu quero os teus sonhos, 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 não os meus sonhos, mas os sonhos que tu sonhaste para mim. Oh, tu és fiel para cumprir, não a minha vontade. Tem muita gente que acha que Deus é mandalete. Não, Deus é fiel para cumprir, não a tua vontade, mas a vontade dele, as promessas dele, os sonhos dele. Levante as suas mãos aos céus e adore o Senhor. Põe a sua Bíblia, põe a sua bolsa aí do lado e levante as duas mãos aos céus e adore o Senhor. Adore o Senhor. Os sonhos de Deus são melhores do que os teus. Nesta noite, assim diz o Senhor, eu levantarei obreiros deste lugar, eu levantarei jovens que serão bombas do reino do diabo, eu levantarei ganhadores de almas, eu levantarei profetas, assim diz o Senhor. Uma palavra de Davi, se Deus falou no teu coração e tu queres fazer uma entrega, primeiro da tua própria vida e depois dos teus filhos, e tu vai dizer: Deus pode chegar na minha casa todos os dias, na viração do dia eu vou te prestar contas do que eu fiz para os filhos que tu me deste para criar. Cumpri sim a tua vontade. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eis que eu ainda falo convosco e falo com muitos de vós que estão lutando, que Gol vai cry os nehai de Cristo e o e vós tendes perguntado para mim: Senhor, por que isto? Pai, replai cares nehavria. Escutai-me, filhos, chorai que lo fluaste, e perguntais para mim: por que isto, Senhor? Porque os meus sonhos, porque os meus planos faliram, porque este sofrimento, Senhor. Eis que eu vos falo e vos respondo, porque quisestes os vossos sonhos, e depois pedistes a mim: Senhor, eu quero a tua vontade. Eis que para eu dar os meus sonhos, primeiro tenho que destruir os sonhos velhos. Primeiro tenho que fazer falir o que era velho, para então poder estabelecer o meu projeto nas vossas vidas. Eis que vejo muitos de vós quebrados, dilacerados e moídos. Rugai oxiandas, não vos espanteis, e nem desmaieis do vosso ânimo, porque eis que agora começará nas vossas vidas a minha hora e o meu momento. E como nas asturiadas, sobre estas ruínas que eu mesmo fiz,
eu construirei um edifício novo, e vos alegrareis, e vos exultareis nas vossas vidas. Colocai-vos nas minhas mãos, porque eu sou o Senhor, diz o vosso Salvador. Teu coração te diz que não tem